Uma boa tarde a todos os que nos assistem pela página no YouTube do Grupo Espírita André Luiz. Que Jesus, que os amigos espirituais, trabalhadores da Casa de André Luiz possam continuar a nos inspirar, a nos trazer tranquilidade, serenidade, para passarmos por esses momentos tormentosos com tranquilidade e sempre tendo a confiança na providência divina. Que nós possamos, então, que esses momentos possam servir de reflexão para nós, para entendermos o que precisa ser aprendido. Né? Cada um, de acordo com a sua relação com Deus, de acordo com o seu coração, vai ter uma resposta a essa questão. Mas o objetivo é que as reflexões da tarde de hoje contribuam para nós mantermos a serenidade e que nós efetivamente aproveitemos as oportunidades que nos são dadas a todos os instantes. Bom, o estudo da tarde de hoje, ele se baseia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. O título do nosso estudo é A Família de Betânia, Jesus, Marta e Maria. Para nos basearmos, para conversar um pouco sobre esse tema, nós estudamos a Bíblia, pegamos o trecho, né, da Bíblia e nós vamos iniciar pela leitura do trecho. A Bíblia que nós utilizamos aqui é a edição Ave Maria. Existem outras edições que trazem contribuições diversas para nos ajudarmos a compreender melhor os textos das Escrituras Sagradas. É uma leitura bastante interessante e que traz para nós reflexões extremamente profundas. Às vezes, nós espíritas podemos nos levar, ou podemos ser levados a pensar que o estudo da Bíblia ele não é importante, já que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o próprio Evangelho, a começar pelo capítulo 1, não vim destruir a lei, já nos ensina que existe um encadeamento entre a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. A primeira revelação é representada por Moisés, a segunda representada por Jesus e a terceira representada pelo Espiritismo. E nós vamos ver na Bíblia um pouquinho sobre o termo Bíblia. É um termo em grego, né, uma palavra em grego que quer dizer livros. E, na verdade, são vários livros que estão aqui que compõem a Bíblia. E a Bíblia ela se divide em duas grandes partes. O Antigo Testamento, representado pelo esforço de todos aqueles, Moisés e vários outros espíritos, né, que vieram à Terra, né, para fazerem parte do trabalho da primeira revelação. Ou seja, eles prepararam o terreno para Jesus, mas foram orientados por Jesus, porque Jesus é o nosso governador espiritual e ele preside, coordena todos esses esforços de evolução no nosso planeta. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Então, o Antigo Testamento representa o esforço desses espíritos valiosos para preparar o terreno para podermos ter um mínimo de maturidade para entendermos ou para começarmos a apreciar os ensinamentos de Jesus. E o Novo Testamento, ele é produzido a partir da vinda de Jesus, a partir daqueles que conviveram com Jesus e a partir dos seus discípulos e dos seus apóstolos.
né? Então nós vemos aqui, como nós falamos pela questão do Evangelho segundo o Espiritismo, que o estudo da Bíblia ele é fundamental para que nós possamos entender toda a história da humanidade, a história espiritual da humanidade. E o Espiritismo vem para esclarecer e nos mostrar essa ligação, essa relação. É um tijolo sobre o outro, sobre o outro. Não vim destruir a lei. Então, o estudo da Bíblia, ele é importante para nós termos uma ideia mais profunda e para nós nos sensibilizarmos com a proposta de Jesus, né? Que é tão que nos diz tanto ao coração, mas ainda temos várias dificuldades de implementar, não é verdade? Bom, antes de nós começarmos, eu queria ler um trecho aqui da Bíblia que explica até, e que é muito interessante, e que, na verdade, traz um alerta para nós quanto à nossa, talvez, vontade de interpretar literalmente os trechos da Bíblia, né? Que nós não podemos cair nessa atitude, porque isso traria para nós uma compreensão muito superficial, né, acerca da Bíblia. A Bíblia, ela é uma literatura e deve ser lida como tal, com essa subjetividade, sabendo que existe uma poesia, sabendo que existem diversos estilos literários. Então, nós temos que nos prestar atenção a essa característica da Bíblia para que efetivamente possamos captar o espírito da letra. E eu tirei esse trecho aqui, tá? Essa edição aqui, ela é muito interessante, eu gosto muito, porque ela tem uma seção introdutória e explica sobre esses aspectos da Bíblia, né? E isso é um poderoso alerta para nós que às vezes somos tentados em interpretar os trechos que lemos ao pé da letra. Então, aqui na seção introdutória diz o seguinte: os livros da Bíblia apresentam um conteúdo de extraordinária variedade. Acham-se aí, por exemplo, fragmentos de epopeia, narrações propriamente históricas, listas genealógicas, narrações episódicas ou romanceadas, oráculos proféticos e sermões, textos legislativos, poemas e orações, ensaios filosóficos, um canto de amor, cartas. Todos esses documentos são testemunhos da evolução da religião do verdadeiro Deus ao longo da história do povo hebreu. Diante de tamanha diversidade de assuntos, mormente, se não perdemos de vista a redação desses mesmos documentos, que se estende por um período de cerca de 1000 anos, facilmente se pode compreender que eles não podem ser lidos e interpretados uniformemente. Os antigos hebreus não escreviam como os nossos historiadores modernos. E a explicação segue. Então nós percebemos aqui que não só a nossa interpretação não deve ser literal, como existe uma diferença de ferramenta que devemos utilizar quando estivermos analisando livros distintos dentro da Bíblia. Porque a diferença de anos entre o primeiro livro e o último, cronologicamente falando, ela é de mais de 1000 anos, como nós vimos aqui na introdução. Então, é preciso levar essa questão em consideração, né? Sob pena de nós perdermos uma avaliação mais profunda, que traga para nós
ensinamentos mais profundos. Então é muito interessante que nós tenhamos isso em mente, né? Que nós enxerguemos como uma literatura. Tá? Então agora nós vamos entrar no texto propriamente dito, de Lucas. Lucas capítulo 10, como já disse, versículos de 38 a 42. Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã, por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será retirada. Então, para nós começarmos aqui a avaliar o texto, vamos primeiro identificar os personagens que fazem parte dessa narração. O primeiro personagem, óbvio, né? Estando Jesus em viagem, então Jesus estava em viagem de Jerusalém indo para Betânia, né? A primeira personagem que aparece é Marta. Isso tem um significado simbólico muito grande, pois é Marta que recebe Jesus em casa. Ela é a primeira personagem narrada por Lucas. Vamos lá. Em seguida, né, tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Então Maria foi apresentada, né, por Lucas, e a atitude dela, né, foi sentar-se, né, junto a Jesus para ouvi-lo falar. E Marta, né, vamos dizer, ela estava atarefada. É importante algumas palavras que foram bem interessantes aqui e que servem para a nossa análise, né? Marta toda preocupada. Preocupação é uma pré-ocupação, né? Ou seja, é algo que a gente já similar, né, análogo ao sofrimento por antecipação. Eu já me preocupei, né? Preocupada na lida da casa, então ela pede a Jesus que interceda junto a Maria para que Maria pudesse ajudá-la, né, nas tarefas da casa. E Jesus lhe responde: com muito amor, como nós vamos ver com mais detalhes, a narração de Amélia Rodrigues a esse respeito. Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas, mais uma vez o preocupar, com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Então, nós vemos aqui, há uma primeira interpretação que Marta se preocupava com os afazeres domésticos e Maria estava ali procurando absorver ao máximo os ensinamentos de Jesus. Então procurou sentar-se junto a ele para que ela pudesse se beneficiar, beber daquela água que não dá sede, né? Beber das palavras de vida eterna. Será que poderíamos
pensar que Jesus estava dizendo que não devemos nos preocupar de forma alguma com as questões materiais, com as questões do dia a dia, reservando somente a nossa existência para contemplar, para meditar, para refletir sobre os ensinamentos sagrados? Certamente que não. Não podemos ter esse tipo de interpretação exagerada. O que nós podemos ver aqui é que Jesus está mostrando para nós uma prioridade, que nós devemos estabelecer prioridades. A hora que a visita chega, né, à nossa casa, representada por Jesus, é preciso que nós demos atenção a Ele. Né? É uma questão de prioridade. E não que nós devemos deixar, então, a partir disso, quer dizer que quando eu começar a poder frequentar o centro espírita de volta, eu posso deixar minha casa de qualquer maneira. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Né? Nós vemos aqui que Marta e Maria, na verdade, não são personagens que se contrapõem. É interessante essa abordagem, porque enquanto nós estávamos estudando, né, sobre a passagem, nós tivemos acesso a algumas páginas na internet, e numa página que se intitula Centro de Estudos Bíblicos, era proposta a seguinte reflexão: Marta e Maria, dualismo ou complemento? Então, quando nós pensamos que devemos deixar todos os nossos afazeres domésticos de lado, todas as questões materiais de lado, para nos dedicarmos à reflexão, à contemplação, à meditação, nós estamos implicitamente sugerindo que Marta e Maria seriam um dualismo. Né? Mas, na verdade, esses dois estados, essas duas ações, esses dois estados, né, o nosso estado Maria e o nosso estado Marta, eles representam um complemento. Né? Devemos sim nos preocupar com as questões do nosso dia a dia, pois a lei de conservação é lei divina, está na terceira parte do Livro dos Espíritos. E lei de conservação nos fala sobre as questões da matéria. Então precisamos sim nos preocupar com o nosso dia a dia, precisamos sim nos preocuparmos com as nossas atividades, né? Mas é preciso que a nossa ação, representada pela porção, né, pela parte Marta, que ela seja carregada, plena de inspiração. E a inspiração nós conseguimos somente quando pomos o nosso lado Maria em ação. Quando nós nos sentamos simbolicamente, metaforicamente, aos pés de Jesus. Quando nós fazemos uma oração, quando nós fazemos uma meditação, quando nós lemos uma página enriquecedora e meditamos, refletimos sobre ela. Então é preciso que haja essa conjugação, né, de esforços desses estados, do nosso estado da horizontalidade, né, representado por Marta, pelas nossas atividades, né, e combinado, né, com o nosso estado meditativo, contemplativo, aquele que adquire as inspirações necessárias para que a nossa ação seja a melhor possível, seja mais serena, seja mais de acordo com as leis de Deus. Então, nós vamos trazer alguns trechos do capítulo do livro Primícias do Reino que dão mais detalhes acerca dessa passagem de Marta e Maria. É importante nós ressaltarmos que isso esse primeiro trecho aqui fala muito sobre isso para nós, né? Jesus, ele precisava, ele mesmo combinou
ele encontrou a proporção, a combinação ideal entre o lado Marta e o lado Maria, pois ele agia, mas ele também se recolhia, se retirava ao monte para orar, para meditar. E esse momento aqui de Marta e Maria era um daqueles momentos em que ele se retirava daquele reboliço da cidade de Jerusalém, né, da cidade dos profetas, em que todos os sacerdotes, né, ou pelo menos a grande maioria, né, queria enredar Jesus com as palavras, queria que Jesus dissesse alguma coisa que fosse contra ele para ter algum motivo para condená-lo, né, como nós sabemos, né, como os evangelhos retratam para nós. Então esse momento de ele ir para Betânia é justamente o momento em que ele vai encontrar os amigos dele, em que ele vai meditar, em que ele vai buscar inspiração, como a gente vai ver aqui. Então, Amélia Rodrigues coloca para nós: o remanso que era Betânia se fazia agradável refúgio após as afadigantes jornadas. Diversas vezes, Jesus procurara aqueles sítios para retemperar o coração e alentar outros corações. Olha aí a questão, como nós falamos, né, de ele procurar esse lado Maria, né, essa inspiração, né, o retemperar o coração para prosseguir na sua caminhada. A rede de intrigas apertava as malhas. Sinedritas espreitavam e espalhavam espiões pela senda do Rabi. Desejavam surpreendê-lo em blasfêmia. Jesus, porém, imperturbável, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os homens são meninos espirituais e que o ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Né? Então, aqui nós vemos que ele ia em direção a Betânia com esse intuito, né, de se afastar, porque é preciso agir, se afastar para buscar inspiração, para voltar revigorado, para voltar inspirado para uma ação efetivamente construtiva no bem. Então esse trecho mostra para nós essa característica. Nós vamos dar um pulo aqui no texto, na descrição de Amélia Rodrigues. Eu recomendo a todos que tiverem oportunidade. É um livro belíssimo. Expõe detalhes que nós, por exemplo, não temos acesso na leitura dos evangelhos. É preciso que nós também entendamos que o evangelho ele é uma descrição, ele é um relato da vida de Jesus. Agora, todo relato da vida, toda biografia, ela não pode retratar cada segundo, cada ação da vida de Jesus, da vida do biografado, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aqui uma seleção de fatos e descritos até de uma maneira sucinta. Então, é muito gratificante para nós termos a oportunidade, né, de termos a Amélia Rodrigues, né, com Primícias do Reino, termos Boa Nova com Humberto de Campos, termos toda a coleção Fonte Viva, extraindo esse néctar dos ensinamentos de Jesus. E é impressionante como cada versículo ele traz ensinamentos riquíssimos. Se nós passamos corrido por algum versículo e não conseguimos tirar nenhum ensinamento, tenhamos a certeza de que há alguma coisa ali, mas que vai depender do nosso amadurecimento,
das nossas reflexões e dos nossos estudos também, né? E é impressionante, só fazendo um pequeno à parte, enquanto para nós em seguida continuarmos, essa passagem especificamente de Marta e Maria, ela nos foi apresentada em vários momentos da nossa vida, desde os tempos da mocidade espírita, em encontros, né, de mocidade, passando por estudos dentro da mocidade espírita do Grupo Espírita André Luiz, a Juventude Espírita Abel Gomes, passando por outros encontros. Então, a cada momento que nós revisitávamos essa passagem, nosso entendimento era um pouco diferente e um pouco mais amplo. E é isso que vai acontecer, que acontece conosco em qualquer leitura que nós façamos. Quando nós vamos ler, por exemplo, o Nosso Lar pela primeira vez, nós vamos ter certo nível de entendimento. Não tenham dúvidas de que, se formos ler o Nosso Lar uma segunda vez, por causa das nossas experiências, por causa das nossas reflexões, por tudo aquilo que vivemos entre a primeira leitura e a segunda, nós vamos ter uma outra visão que pode ser ampliada, que pode ser complementadora daquela primeira. Então, que tenhamos essa certeza dos ensinamentos de Jesus. Toda vez que lermos, vamos ter a oportunidade de ter diversas inspirações, de ter inspirações diferentes. Então, vamos sempre crescer um pouco mais o nosso entendimento em relação aos ensinamentos do Mestre. Bom, mas voltando aqui ao trecho de Amélia Rodrigues. Então Jesus estava se dirigindo a Betânia justamente, né, para encontrar os amigos dele. A gente não vê esses detalhes, né, no Evangelho, mas vamos ver aqui por Amélia Rodrigues, para que ele possa se inspirar e retemperar o coração para voltar à ação, né? Então vamos lá. Avisado por um discípulo que seguira à frente, Lázaro aguarda jovialmente o rabi e os seus à porta da casinha, risonha e franca. Bom, então aqui vamos ver que Jesus caminhava, né, ia para Betânia com seus discípulos, né? E um dos discípulos havia sido pedido a um dos discípulos que caminhasse na frente para avisar a Lázaro. Sim, Lázaro era irmão de Marta e Maria. Lázaro, esse personagem, é aquele mesmo que meses depois Jesus viria a acordar, né, de um transe cataléptico, né? Tanto que no Evangelho nós fazemos referência como a ressurreição de Lázaro. E Lázaro era um amigo, a família de Lázaro era muito cara aos corações, ao coração de Jesus, como vamos ver aqui. Bom, então Jesus chega à casa de Lázaro. Paz se faça nesta casa, disse o Senhor. Paz convosco, mestre, respondeu Lázaro em efusivo abraço, enquanto osculava o rosto, ou seja, beijava o rosto do hóspede querido. As duas irmãs se apressavam em receber os visitantes, servindo-lhes água para as abluções. Abluções, nós fomos procurar no dicionário, é a lavagem dos pés, é a lavagem de parte do corpo. É preciso que nós tomemos conhecimento, né? Ou é preciso reforçar aqui, para aqueles que já sabem, que não havia meios de transporte, né? As viagens eram feitas em sua grande maioria a pé, né? Então, uma grande atitude de acolhimento era que, quando nós recebêssemos a visita, nós lavássemos os pés das visitas, pois os pés estavam extremamente cansados e fatigados pelo caminhar. Porque as viagens, na maior parte delas, as viagens eram feitas a pé, né? Então daí esse costume, né?
era uma regra de ouro do acolhimento, né? De receber, né, o visitante em sua casa. Bom, aí vem o trecho que, vamos assim, que nos aproxima do Evangelho de Lucas. Marta, apressada, correu aos mistérios, né, às tarefas domésticas. Preparava o repasto, a refeição, arrumava os leitos, dispunha a mesa. Ofegante, corre e se apresta. Procura Maria, chama-a. Enquanto lá fora o murmúrio de vozes se apaga e a noite avança calçada de silêncio, o Rabi narra a Lázaro os últimos acontecimentos e explana sobre o futuro. Maria senta-se-lhe aos pés e fita-o docemente, acompanhando a narrativa com embevecimento. Maria! Grita outra, e encontrando-a, reclama. Mestre, manda-a ajudar-me. Enquanto me estafo, sorriu afável, ela te importuna, sem preparar a casa para o repasto. Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo, estás afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então esse trecho, né, nós encontramos aqui a doce advertência de Jesus. Porque Jesus, ele sempre falou para nós, né, sempre falou com energia, mas com doçura, né? Mas é preciso que, à frente de alguma conduta equivocada, que nós sejamos orientados ou que nós sejamos esclarecidos quanto ao nosso equívoco, com doçura, com brandura. Ainda nós não dispomos dessa ferramenta, mas estamos justamente, né, vamos dizer, no caminho, né, em processo de desenvolvimento, né. Dia chegará em que vamos alcançar tanto, vamos saber tanto, falar com doçura, falar com serenidade, na hora agradável e também na hora do deslize, na hora do equívoco, não é verdade? Essa explicação que vem a seguir, ela é fundamental para que a gente possa mergulhar na lição que Jesus queria passar para Marta. Enquanto Marta, desapontada, se aquietou, o Senhor docilmente narrou. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele se acercou para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender às pequenas tarefas. Mas o rei ali não podia ficar, e após o ligeiro repasto, partiu. Somente aquele que o escutou se inteirou do programa do seu reinado, o que era mais importante. Desculpa-me, justificou-se Marta. São os velhos hábitos muito arraigados. Olha que interessante que Marta colocou aqui. Para atingir a plenitude, acrescentou o amigo, só uma coisa basta. Espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Tens razão, concordou a anfitrioa. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus. A terra não-lo dá. O céu estrelado é cobertor excelente, e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida.
As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama. Azáfama quer dizer afobação. Perturbados pela própria afobação na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. Então é interessante nós refletirmos aqui, né, em que existe tempo de agir e existe tempo de meditar. Que nós temos que conjugar esses nossos dois lados para que possamos caminhar em harmonia. Aquele momento, a chegada de Jesus à casa, simbolicamente, né, chegando à nossa casa simbolicamente, chegando ali, de fato, né, à casa de Lázaro, representava um momento para todos de inspiração, porque Jesus ia esclarecer e trazer o conforto, o consolo aos corações daquela casa e aos discípulos. Então é preciso que a gente saiba conjugar. E é interessante a justificativa de Marta, quando ela fala que são os velhos hábitos muito arraigados. Porque nós também procuramos inspiração para conversarmos sobre essa passagem tão rica, tão profunda, né, nas palavras de Haroldo Dutra Dias e nas palavras de outros espíritas e de outros palestrantes, inclusive não espíritas, né, que trazem para a gente valiosos ensinamentos, valiosos pontos de vista, né? Então, Haroldo diz para nós, ele alerta que nós, às vezes, nos viciamos na atividade, inclusive na atividade dentro do centro espírita. Quando nós nos envolvemos em uma série de atividades, nós ficamos preocupados, nós ficamos inquietos, nós estamos agindo como Marta. Porque a nossa atividade não precisa ser inquieta, não precisa ser preocupada, não precisa nos trazer este tipo de aflição. Então, que nós possamos, né, nas nossas reflexões, meditar nesse ponto de vista, nessa questão. Será que eu estou nessa azáfama, nessa afobação do dia a dia? Será que isso ainda faz parte dos nossos velhos hábitos ainda arraigados? Então é preciso que nós combinemos, que nós justamente demos atenção a essa vertical libertadora, né, como Jesus coloca aqui na passagem de Amélia Rodrigues, nessa inspiração para que nós possamos agir com calma, com serenidade. É essa ideia que a passagem propõe para nós, que oferece para nós. E é muito importante também um outro ponto do qual nos lembramos aqui de ressaltar, é que essa passagem de Marta e Maria no Evangelho de Lucas, ela vem imediatamente após o trecho, né, a parábola do bom samaritano. Né? E a parábola do bom samaritano se trata justamente de nós irmos ao encontro daquele que necessita. E Jesus foi justamente ao encontro de Marta, né? Para esclarecê-la, para alertá-la quanto a esse hábito velho arraigado, ainda do ativismo, né? Da atividade pela atividade, que gera afobação, que gera intranquilidade, que gera preocupação, né? Haroldo traz para nós também, ele atribui essa frase a Dom Helder, que é uma frase assim extremamente
que traduz ou que resume de maneira extremamente bonita, extremamente completa essas nossas reflexões de hoje, né? E que Dom Helder fala que nós precisamos ter o coração de Maria e as mãos de Marta, né? Então é justamente a conjugação entre a inspiração e a ação que vai fazer com que nós caminhemos de maneira serena, de que nós robusteçamos a nossa fé na providência divina, em Deus, de que tudo está no seu devido lugar. Essa mensagem é muito interessante também porque ela vem ao encontro de um tema que nós trabalhamos virtualmente com a Juventude Espírita Abel Gomes, porque as atividades estão acontecendo, né, virtualmente, e o tema era justamente oração e ação na pandemia. Foi um tema sugerido pelos próprios jovens em que a gente discutiu muitas questões, né? E a gente vê como a questão da oração ela é ampla, né? Ela na verdade traduz a nossa espiritualidade, a nossa experiência de espiritualidade, é o nosso contato com Deus, o nosso contato com o nosso anjo da guarda. E nós nos permitimos aqui contar um pouco das reflexões que aconteceram, né, durante esse nosso encontro da Juventude Espírita Abel Gomes, em que uma das jovens ela deu um testemunho muito, muito bonito e muito tocante, né, de que ela enxerga, né, ela identifica o anjo da guarda dela como o melhor amigo dela. E é assim que ela conversa, ela mantém a relação, né, com ele nas suas preces. Gente, eu não consigo enxergar, né, uma espiritualidade tão bonita quanto essa, né? Porque é nós nos aproximarmos daqueles que querem o nosso bem, daqueles que nos guiam, daqueles que nos orientam. E quando nós enxergarmos Jesus como nosso amigo, né, nosso irmão mais velho e nosso amigo, nós vamos ficar mais dóceis à mensagem dele, né? Então, e nós tratamos entre outros assuntos também, né? Mas foi muito interessante nesse sentido. Nós queríamos terminar ainda reforçando aquela ideia, né, de que cada versículo da Bíblia traz para nós ensinamentos profundíssimos. Nós queríamos comprovar de forma prática essa nossa afirmação, porque nós vamos encontrar um versículo dessa passagem explicado de uma maneira bastante profunda por Emmanuel, no livro Fonte Viva. Então nós vamos ler aqui a mensagem e vamos fazer alguns comentários sobre ela. Então é do livro Fonte Viva e o título da lição é A Boa Parte. Então Emmanuel se utiliza justamente do último versículo. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 42. A passagem toda é de 38 a 42. Então, intitulado A Boa Parte. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Da boa parte que existe em tudo. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa.
assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evolutimos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. E essa frase nunca fez tanto sentido para nós como agora, não é verdade? Vou repetir. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então a página, ela traz para nós um entendimento mais amplo acerca do que seja essa boa parte. A boa parte, que nós procuremos a boa parte em tudo. Que nós convivamos com colegas de trabalho difíceis, ou com que nós tenhamos as nossas dificuldades dentro da nossa família, isso faz parte do nosso processo. Mas que nós possamos, mas assim como a página colocou, né? Assim como a imperfeição completa, a perfeição completa também não existe. Então, que nós foquemos no lado positivo, trazendo para uma comparação mais contemporânea de hoje, que nós passemos a enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. Que nós possamos encontrar em todas as pessoas, em todas as situações, né, como a página colocou para nós, a boa parte. Porque nos fixando na boa parte não quer dizer que não é um olhar ingênuo, mas antes disso, é um olhar profundo. Porque quando fixamos na boa parte, sabemos que é o bem que rege, que vige, está em vigência no universo. Então, quando enxergamos o bem, na verdade, nós temos uma visão de futuro. Porque aquele bem que se encontra naquele setor daquela pessoa, ele vai se espalhar para todos os setores. Então, quando enxergamos a boa parte em alguém, na verdade, enxergamos o vir a ser daquela pessoa. Em como ela vai ser, né, quando ela se iluminar por completo. Por enquanto, a nossa iluminação ainda é parcial, bruxuleante, né? Não é aquele brilho vivo, né? Ainda oscila bastante, mas estamos no caminho de fortalecer essa chama, de fortalecer essa fé, de fortalecer essas características do homem de bem. Algumas características já conseguimos desenvolver em algum grau, outras ainda trazemos em germe, mas estamos na caminhada. Estamos no nosso esforço. Então, que a passagem de Marta e Maria, que traz para nós essas nossas porções, esses nossos estados conscienciais, que nós possamos refletir sobre isso
e que nós possamos aliar sempre a inspiração ao nosso caminhar, ao nosso agir, né? Para que possamos agir com tranquilidade, com sinceridade e que passemos a educar o nosso olhar, como Emmanuel nos adverte, nos recomenda, e passemos a esse exercício de encontrar a boa parte, aquela parte que não nos será retirada, aquela parte que é eterna e não efêmera, aquela parte que é duradoura, que vai trazer um alívio para nós e não vai nos preocupar, não vai nos agitar, não vai nos fazer inquietos. Então, muita paz para todos, que nós possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Que assim seja.